Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus aí, a todos, né? Terminando aí hoje o nosso dia do propósito, glória a Deus pela vida de cada um que se dispôs a participar, né? Desse propósito, que é um propósito muito, eu não vou dizer ser muito maravilhoso, não seria a palavra correta, né? Mas bom, você vai estar na semana de maravilhas, né? E algo extraordinário. Por quê? Porque é um propósito que ele trata especificamente com a família. A Hebron tem alguns propósitos específicos, né? A gente começa com o relógio de oração. E o segundo propósito da igreja é justamente o que? O propósito da família. Tratar as famílias, é aquela cura, é uma cura coletiva no interior, né? De cada um, as famílias se ajustando, né? Muitas famílias estão destruídas, famílias que precisam encontrar o Senhor, a família, todos, né? Às vezes um só que serve ao Senhor, enfim. E o propósito é transformar exatamente isso. Lembrando que os propósitos, pessoal, se pegar desde quando começou a Hebron, eu posso sempre contar testemunhas. No começo, né, tem rejeição do marido, do filho, porque não é a voz da apóstola, do bispo, enfim, os áudios, né, ou até mesmo o programa, né, que às vezes incomoda, enfim. Mas mesmo isso, a gente sempre tem o testemunho aí, já foi contado, e pessoas que tiveram a vida transformada. O marido no começo reclamava, agora quando ele não ouve barulho, cadê? Eu lembro de um testemunho que a apóstola falava que o rapaz falou assim para a mulher dele: mas cadê aquela mulher que ficava falando todo dia de manhã? Onde está essa mulher? Então, mas que estava falando da apóstola, né? Mas ele não queria dar o nome, né? Então o que acontece? É assim que começa, né? É o ouvir, né? A gente precisa começar a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Se você pegar um pastor, como fala na Bíblia, né? Lá o pastor de ovelha, que é sempre dado o exemplo, como é que é a ovelha? Ela vai ouvindo a voz do pastor. Daqui a pouco ela vai pegando confiança no pastor, né? Uma vez que pegou confiança no pastor, ela tem tranquilidade. Se vocês procurarem história das ovelhas, né, como é relatado, como era naquela época que era usado, você vê que a ovelha, quando ela só saía do aprisco, se ela ouvisse a voz do pastor dela, senão ela não saía do aprisco. Então o que eles faziam? Quando não era numa gruta, né, como eles faziam, às vezes ia viajar e o camarada ia parando com as ovelhas no meio do caminho. Então ele parava ali, colocava elas quando fosse numa gruta ou realmente num negócio fechado, e ali eles iam ficar na porta. O que? Proteger ela de todo animal. Então a ovelha se sentia protegida. Quando ela ia beber água, ele tira ela dali e vai levar ela para beber água, ou para os pastos, enfim. Se ela sentir qualquer insegurança, ela não bebe água. Mas ela está sempre de olho no quê? No pastor, porque ali ela se sente segura. Agora, se vocês também verem o estudo das ovelhas desgarradas, as danadas, sabe como eles faziam? Quebrava a perna dela, a pata, né? Bispo, que cruel, não é cruel. Trazia ela para perto, porque ela vai andar mais, né, com mais dificuldade. Então ela fica mais próxima do pastor. Então o pastor traz ela para perto e ali ele vai cuidando dela. Eu estava vendo um estudo que fala que faz isso uma vez, duas, se for necessário, vai fazer mais até ela entender que ela tem que ficar ali junto do pastor. É sério, pessoal, parece brincadeira, mas é muito sério. Eu estava vendo esse estudo, é assim que elas andam, né? E quando fala, inclusive, não sei aqui, então, às vezes não dá para administrar tudo para vocês, o tempo é curto, né? É mais na luz da palavra. Vai voltar em nome de Jesus, né? Num outro formato aí, vai ter bastante novidade. Mas eu ministrei muita coisa no nome da palavra. Eu sempre estou dando dica de estudos que eu faço. Se vocês buscarem o A Luz da Palavra que já tem gravado, ó, se vocês pegarem ali alguns capítulos chave, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu conheço a Bíblia. Nem que você conhece, querido, né? Não tem problema nenhum. Só que tem capítulos chaves que você devia começar por ele ali, pelo menos. Então você começar lá na criação, a criação eu já entendi. Então vai pegando para você entender o que aconteceu ali com Noé, é importante. Se eu fosse pegar a Bíblia, do começo aí ali, Noé que é importante, que aconteceu, né? A gente sabe que lá com Adão e Eva teve um ponto importante, não só a criação, o poder da palavra, mas a gente sabe que ele tem um ponto importante que é o quê? Né? Onde se colocou um limite, onde muita gente fantasia e acha que o fruto era ruim, que a maçã era podre, que faz uns filminhos, desenhos, não tem nada a ver. Na verdade era um limite que foi colocado para Adão e Eva, né? Então tem muitas dúvidas que você tira ali no livro. Às vezes a pessoa pergunta: poxa, mas por exemplo, Abel e Caim, né? O que aconteceu? Um matou o outro, depois o que ficou teve esposa. Como é que isso aconteceu? Então, quando você vai olhar a cronologia, você consegue entender o que aconteceu. Agora, quando você vai na leitura simples, você não vai entender. Mas como o cara casou-se, tinha Adão e Eva, né? Nasceu Caim e Abel. Vamos lá na história.
O que aconteceu? Um morreu, o outro casou com quem? Não é assim? Então, se você quer saber, você vai na luz da palavra, você me chama depois em particular que eu vou te ensinar. Então, tudo isso aí precisa aprender. Então, tem capítulos importantes que você entender um pouco da história. Aí você pega ali, ó, Abraão, Isaac, né? Jacó. Então, ali você consegue ver uma hereditariedade, a esterilidade, né? Nessa hereditariedade, quando a gente ministra que as pessoas não entendem, quem fez cura interior sabe do que a gente está falando, e às vezes a pessoa fica assim, mas por que hereditariedade as pessoas não conseguem entender? Vai lá na Bíblia, a Bíblia mesmo conta essa história. Você vai ver depois com Davi, com Absalão, com os filhos dele. Então tem pontos ali importantes. Depois você pega, vamos um pouquinho mais para frente ali, Samuel, o porquê de Samuel, o livro de Juízes, né? Pelo menos um pouquinho você entender ali. A divisão das tribos é importante. Por que dividiu? Mas não era todo mundo um povo só? Era, mas se você não entender ali, quando você chega no Novo Testamento, lá que fala da mulher samaritana, tem muita gente que não sabe nem por que samaritano, que rixa é essa, por que, mas não era todo povo de Deus. Então, ali eu explico lá no capítulo, acho que 1 Reis, se não me engano, 12, eu explico tudo isso. Então a gente precisa aprender, pessoal. Só que assim, precisa pegar algumas coisas básicas. Então tudo isso tá lá no canal do YouTube. Eu explico tudo isso com bastante calma. Vamos vendo como foi feito já o Velho Testamento todinho, está salvo no YouTube, numa ordem cronológica, então você consegue entender os reinos, o que aconteceu. E eu estou sempre trazendo coisa nova também de estudos que eu vou fazer, porque eu não paro de estudar. Então eu vou sempre trazendo coisa nova. Então eu acho que lá é importante para a gente não pecar por falta de conhecimento. Então, como eu estava falando no Salmo, tem um Salmo que fala lá sobre o Vale da Sombra da Morte, coisa e tal. Por quê? Às vezes tem forma poética, nós vamos entender o seguinte, às vezes tem algumas escritas que você vê lá que está falando em forma poética, mas quando você vai buscar o estudo tinha um sentido, tinha um porquê, porque, por exemplo, as ovelhas passavam ali, então tinha um vale embaixo, era seco, ali se caísse, só passava um por vez, então o pastor ia na frente, um pastor por último, e as ovelhas ali em fileiras. Então o que eu estou falando para você são coisas que tem estudos e tem comprovações. Então uma coisa é aquilo que você tem arqueologia, né? Que eles falam aí, que acha coisas que comprovam, e outra é o que se supõe. Mas lá isso não é isso realmente constatado. E elas iam ali, ó. Então era uma fileirinha no meio do penhasco. Qualquer coisinha caía realmente no Vale da Sombra da Morte. Então chama o Vale da Sombra da Morte porque por cair ali morria. Então tudo isso nós precisamos aprender. E quando eu falo sempre, eu sempre falava para o apóstolo, né, no começo, quando eu estava começando a analisar a palavra, quanto mais rápido você entender um pouco da história e pegar essa história na ordem cronológica, fica muito mais fácil você conhecer a Bíblia. E aí a Bíblia passa para você a não ser uma leitura de um livro comum. A Bíblia nunca vai ser um livro comum. Aqui são a palavra sagrada do Senhor. Então, aqui nós vamos mergulhando, e é tão lindo. Se vocês soubessem, quanto mais você mergulha, mais você vai ficar fascinado por aquilo que ainda tem mais, que está nas entrelinhas. Agora a gente precisa ter esse desejo, né? É o que eu falo, né? Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem sua ocupação, mas aí tem que separar um tempo, né? O Senhor, pelo menos a nossa premissa, que é 10% da nossa semana. Se você não consegue, por exemplo, no dia, tenta dar pelo menos um dia da semana. Pega o sábado, sei lá, o domingo, fala, eu vou para o culto, mas depois eu vou estudar tanto tempo, sei lá. Separa um tempo, né? Nós precisamos. E nunca se precisou tanto como nós estamos precisando agora, né? Ontem, por exemplo, no propósito da família de hoje, nós vimos aí José, né? O que manteve José? A história, né? Se você pegar, todo mundo fala, eu sei a história de José, sabe mesmo, no detalhe. Então ali o que aconteceu? O Senhor deu um sonho para José. José, talvez na sua imaturidade, novo, né? Acabou falando, achou que os irmãos iam ver de um jeito e não viram, né? Enfim, foi jogado no poço. Ali foi vendido para o mercado, né? Foi, na verdade, vendido para os camaradas que traziam aromas naquela época, né? E aí esse pessoal foi levar, eles passavam de cidade em cidade e iam vendendo aroma. Era um comércio, né? Você estava nos lugares, Jerusalém, qualquer lugar, os mercadantes, né? Eles passavam com mercadorias lá, iam vendendo mercadoria que trazia de outros povos, né? Trazia da Babilônia, né? Dos impérios que eram maiores naquela época. Então, no começo mais do Egito, a Babilônia, se vocês terem ideia, ela já foi um grande império. Depois ela não mais, aí assumiu outros povos, depois tal. Depois nós vamos ver a história lá, quando, né, o povo vai ficar cativo na Babilônia. Mas antes disso eles não eram um império. O império maior era a Síria, teve o Egito no momento. Você vê na época da Babilônia, o Egito era chamado de cana caiada lá, uma caninha
um bagaço de cana, só para vocês terem ideia do que isso representava o Egito nessa época. Então a história é isso aí, é linda e maravilhosa. Bom, vamos lá. José, o que aconteceu? José foi vendido, vai para casa de Potifar. Vocês viram onde que a capa tinha um símbolo importante. A capa de José, se vocês buscarem na internet, tem estudos que mostram, segundo algumas coisas que acharam, né, que elas eram coloridas, né, então elas tinham uma cor. Eu acredito como você pode ver que a capa do sacerdote, como é que a roupa do sacerdote, você vai ver que era como se fosse essa capa dele, só que ela tinha o que? As 12 pedras aqui, né? Lembra que vocês devem ter visto na novela, mas realmente tinha no peitoral as 12 pedras representando cada tribo. E essa capa aqui, José, olha só, José naquela época, o que ia ser lá na frente, depois de Moisés, hein? Mas José naquela época já usava essa túnica aí que o pai deu para ele, né? Que construiu, mandou fazer essa costura, essa túnica para ele. Essa túnica custava caro naquela época, não era barato. Então não era todo mundo que tinha acesso. Agora o pai tinha o quê? Tinha a questão dele com o quê? O que o pai tinha com ele? Tinha um filho predileto por conta de ser um filho. Primeiro, na velhice, imagina um pai que já teve, sei lá, 12 filhos. Naquela época tinha tido, vamos lá, 10 filhos. Aí ele, meu 11º filho, essa altura do campeonato, já não pensava mais nisso, e vem o 11º filho, lembrando que eu falei para vocês da esterilidade, quebra essa esterilidade na vida de Raquel, né? Olha só, e aí o que acontece? Ele tem um filho. Então, Rebeca também teve esterilidade, foram 20 anos que Isaac orou para que Rebeca tivesse uma criança, tivesse um filho, né? E olha que Sara, pessoal, você está vendo que vem vindo? E Raquel agora também. A Lia não tinha, mas era a Raquel que ele declara que ele amava. E foi por ela que ele trabalhou os primeiros 7 anos e mais o segundo. Então você vê, tinha uma esterilidade também. E aí, tanto que o filho nasce e vira esse bibelô aí. Outra coisa importante, vocês pegarem nas escrituras, aí eu falo, você lê com calma, você vai ver o quê? Que o pai confiava nele. Tanto o pai confiava que ele ia trazer notícia. O pai não vai mandar uma pessoa que vai chegar lá, vai se corromper, ele vai trazer a informação correta. O pai sabia quem era o filho. Quando mandava José sabia a informação certinha. Ó, pai, fulano está aprontando isso, bem sei que esse menino está aprontando isso. Então, ele era de confiança do pai. Né? E acontece toda a história com ele, propósito de Deus. O que manteve José no foco? Às vezes a gente fala assim, mas eu não aguento, é difícil. Engraçado, você acha que para José a vida dele foi fácil? Olha a minha família, olha não sei o que. A vida de José também não foi fácil. A família dele, aliás, ele ficou longe da família. Se você prestar atenção na história, os grandes da história, todos eles foram afastados da família. Pega aí, Abraão saiu da parentela dele. Jacó foi para onde? Jacó teve que ir para a terra vizinha. Presta atenção, né? Agora a gente vê José também, o que? Foi largado da parentela dele. Davi teve que fugir porque queriam matar ele, lembra? Aliás, o pai nem imaginava que ele pudesse ser alguma coisa. Teve que fugir de Absalão. Então você pega a história, a vida desses camaradas não foram fáceis. Só que a gente acha hoje que tudo pra gente é o fim do mundo. Pega o camarada daquela época e outro detalhe, o camarada daquela época vivia, né, 120 e poucos anos. Já imaginou o cara passar 70 anos de perseguição, 40, 30, 20, que seja? A gente vai passar um ano difícil, a gente quer dar pirueta, quer se afastar da igreja, fala contra o Senhor e por aí vai. É assim. Então a família, quando você olhar para a tua família, olha com outro olhar. Veja, José precisou passar por um tempo de lapidação. Ele precisava amadurecer. Só que junto do pai, esse bibelô que ele era, você acha que ele ia amadurecer? Ele poderia aprender matemática, como passou na novela lá, aprender matemática, ele poderia aprender geografia, poderia aprender um monte de coisa. Mas aquilo que o Senhor ensinou para ele ali junto do pai não dava. O pai não ia permitir que ele passasse por nada. Tanto que o pai não queria nem que fosse Benjamim lá para o Egito, lembra? Eu já perdi José, se eu perdi esse meu filho também de Raquel, eu vou morrer. A vida para mim já não tem mais importância. Aliás, já não está lá essas maravilhas, eu perdi meu filho. Perdi mais um, e ainda mais o filho da mesma mulher. Então o que acontece? O Senhor tirou para tratar ele. Tratou, foi lapidando, passou na casa de Potifar. E o Senhor sempre mostrando para ele, presta atenção que é interessante. Às vezes você fala assim, Senhor, dá sinal do seu favor. Presta atenção no sinal do favor de Deus. Lembra que lá ele tinha uma túnica? O apóstolo falou ontem, você prestou atenção nas entrelinhas? Novamente agora na casa de Potifar, ele está com a túnica. E depois lá com o faraó, ele vai receber outra túnica.
Então, só que o senhor estava fazendo o quê? Mostrando para ele, olha, eu não esqueci, teu sonho está de pé. Toma, lembra da túnica que eu te falei? Que você ia mandar em todo mundo? Está aqui, ó. Então, o Senhor sempre vai dando detalhes, só que a gente está tão, nosso interior tão frustrado, porque a gente acha que com Deus tem que ser drive-thru. Eu entro aqui, passo lá, pago, pego o lanchinho do outro lado, não é assim? Eu vou lá, olha só, vamos para na Hebron, para não falar das outras igrejas, vamos falar daqui da Hebron. Então, eu entro aqui, na Hebron, vou ali, passo, entrego meu dízimo, que é a ordenança, não vou questionar a Hebron, certo? A Hebron tem o propósito do Vale da Trindade, ou o propósito da restituição. Vou lá, entrego, passo na outra cabine e falo assim, apóstolo, cadê meu milagre? É assim que a gente faz com Deus. Só que não é assim. Primeiro, nós temos tudo com o Senhor pela graça, Ele não é obrigado a nada. Só que a gente condiciona as coisas com o Senhor. Eu vou entregar, mas eu quero isso, eu preciso disso, eu isso e eu aquilo. Se você pegar a história dos 10 leprosos, lembra os 10 leprosos? Quando pegaram o milagre, ó, perna para quem te quer, né? Como diz o mundão aí, nem voltar para agradecer. E o que voltou é o samaritano. Aquele que eu falei para vocês que eu preciso estudar para saber quem é. Tá aí, ó, foi o único que voltou. Quem menos esperava foi justamente o que voltou para agradecer. Então, o que acontece? Ali a gente vê que teve um tratar com José. José precisava estar completamente lapidado. Se não, José sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer a história do drive-thru. Ele ia entrar e falar assim, rapaz, eu sou queridinho, me dá posse todo mundo, eu tenho a capa diz que eu tenho direito aos bens porque eu sou primogênito. Quem olhava a túnica sobre ele, entendia o que ele era o filho mais querido. Muito provavelmente, para quem olhasse de fora, e olhar ele como quem? Como justamente o primogênito. E o primogênito, naquela época, era o filho que assumia na ausência do pai. Então o pai morreu, esse filho assume, ele tem responsabilidade sobre cuidar da família, só que ele recebe uma porção dobrada da herança. Tá entendendo? Então, quem olhava para ele via destaque, só que não era José. Quem que era esse filho? Deveria ser Rúben. Só que não era Rúben que estava com a túnica. Quem estava com a túnica era quem? José. E se você conhecer a história, vai entender por quê. Também não foi por acaso. Olha a história dos filhos que vieram antes de José ali, aqueles que deveriam ser o primogênito ou depois dele. Você vai ver que a história dos camaradas, um aprontou daqui, o outro dormiu com a concubina do pai, o outro, né, aprontou lá, o filho isso. Então, gente, a história está aí. Então José, o Senhor fez o quê? Separou ele e foi tratar ele. Então isso, eu estou contando essa história para vocês, porque assim, às vezes a gente não quer se separar, tem momento que precisa se afastar. E olhar o quê? Olhar para o sonho e para a promessa que o Senhor te deu. A palavra não diz que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir? Ele vai cumprir. Agora, não é porque seus olhos não estão vendo que não vai se cumprir. E quando a gente olha para a família ontem, o que manteve José? Não foi justamente o sonho? Ele tinha um sonho e ele não prometeu. Quando a patifona chegou perto dele, o que ele imaginou? Eu tenho um sonho, essa patifona quer pegar o meu sonho. Ele tinha certeza de que ela queria pegar o sonho dele. Aí ele deve ter pensado, estou com a mão na promessa, vou cair na tentação? Não vai me pegar. Então ele mantinha o que? O foco. Se ele olhasse para a patifona, ele ia ver que ela era bonita. As mulheres egípcias naquela época, elas eram muito bonitas, porque se pintava. Era diferente do povo hebreu que vivia, né, no deserto e coisa e tal. Então não dá para comparar, né, pessoal? Não vamos ser hipócritas, né? Então as mulheres egípcias eram bonitas pelo fato da pintura e coisa e tal, e não ficar exposta ao sol como ficava o povo. Então o que acontece? Ele não olhou para ela, ele olhou para a promessa. Então nós temos que olhar para a promessa. Quando a gente se desvia, o nosso olhar da promessa, onde a gente dá brecha para Satanás entrar, para falar assim, já tinha que ter vivido. Aí você começa a achar que é drive-thru de novo, e aí você sai da igreja, você vai para outro lugar. Aí quando você vê, você está fazendo drive-thru em outra igreja de novo, aí o Senhor te dá uma bronca lá, você se afasta, aí depois você volta. Glória a Deus, que a Hebron é igual ao Senhor, é misericordioso, sempre que temos que ser, o Senhor nos ensina assim. Você vai voltar, nós vamos ver igual a ovelhinha lá, não é? Tá com a patinha quebrada? Traz para cá, nós vamos tratar, é assim que funciona. Eu já fui tratado, né? Todos foram assim. Não pense que, eu sou a última cerejinha do bolo. Não, todo mundo é assim. Todos os dias nós somos tratados. Então, um quebrou a patinha, volta, a gente volta e o Senhor vai nos consertar. É assim que funciona. Agora, eu preciso estar o quê? Disposto, né? Tem gente que não quer, a pessoa, porque não tem que ter vergonha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não somos Deus.
Ele é Deus, e o único perfeito é Ele, quem perdoa é Ele, quem, né? A gente é apenas instrumento, eu não estou aqui para julgar ninguém, sim, né? Agora eu estou aqui para ajudar, para ser canal de bênção. Nós estamos aqui. Então faça como José, o Senhor foi mostrando, que eu, só para terminar, que a apóstola chegou, lembra da túnica? O Senhor foi mostrando o sinal para ele, ó, tem a túnica aqui, eu estou com você. Lembra da túnica? Tá aqui de novo a túnica, para você lembrar que eu disse para você que você ia ficar no lugar. Talvez você quando chegou na casa de Potifar falando, a promessa se cumpriu, o Senhor falou, negativo. Essa túnica aqui é só para você ficar aqui esse tempo, para você ser autoridade aqui também, para mostrar que você é diferente de todos que estão aqui. E ele de fato era diferente. Tanto que Potifar deu tudo que tinha. Potifar, se você pegar as escrituras, ele deu as terras, deu tudo. Ele governava não só a casa de Potifar, mas tudo que Potifar tinha de terra. Porque naquela época os egípcios, eles tinham terras. Os egípcios não gostavam de pastores, né? Isso é fato. Mas eles tinham terras e coisa e tal. Parará. Tanto que José, quando vai trazer a família, ele fala, ó, se eles perguntarem se são pastores, mas eu vou falar já antes com o faraó. E faraó deu, você vê, com tudo, deu o quê? Deu terra para eles pastorearem lá. Vocês vão cuidar de todo, a detalhe, vocês vão cuidar de todas as ovelhas do reino. Tudo que era dos egípcios, o povo de José foi cuidar, os irmãos dele foram cuidar. Essas 70 pessoas que desceram, que depois, né, se transformou naquele mais de 2 milhões de pessoas, né, ao longo desses 400 anos. Então o que acontece? José fez o que? O Senhor ia sempre mostrando o sinal. Agora, quando chegou no momento certo, o Senhor falou, agora não é só a túnica. Agora, José, tá aqui, ó. Agora tá faltando uma coisa especial. E manda entregar o anel para ele. E como nós vimos ontem, não era qualquer anel, porque as autoridades egípcias, elas tinham um anel. Cada uma significava uma autoridade e eles assinavam, chancelavam, né? Como se fosse um carimbo. O cara falou, esse cara assinou o contrato. Só que ele estava com o do ou seja, de faraó. Então, só mostrava o que não tinha ninguém acima dele, somente faraó, e faraó ainda fala, somente no trono. Se eu estiver fora do trono, não mando mais nada. Ou seja, só se eu estiver no trono lá, ó, né? Descendo, lembra? Vira o cajado lá, né? Mais ou menos desse naipe aí, o cetro, né? Agora você imagina, fora isso, José, né? Então, pessoal, em nome de Jesus. José andava sempre por 2 sinais, né? Túnica e sonho. Túnica e sonho. Eram duas coisas que o Senhor alimenta. Porque, ó, sabe o que acontece? Às vezes o Senhor dá um sinal pra gente para animar a nossa fé, que a gente vem pedindo. O Senhor dá um sinal do seu favor. O Senhor dá, mas a gente está fazendo o quê? Não presta atenção, porque está tão agoniado em viver a promessa que você não presta atenção no sinal que Deus dá. Aí vira aquela história do barquinho, né? Lembra que todo mundo conta a história? Mandou um, mandou dois, mandou três, o cara morreu afogado mesmo. Por quê? Não, mas você pediu, te mandei um sinal, mandei dois, mandei três, o cara quer o quê? Né? Às vezes a gente quer fazer igual Gideão, nem sempre dá para fazer igual Gideão. Já agora que aqui molhado, o resto seco. Agora aqui seco, o resto molhado. Né? Uma vez que ele seja Gideão, a gente quer viver a vida inteira como Gideão. Não dá, né, pessoal? Em nome de Jesus. Um beijo grande, amo vocês de Jesus. A nossa apóstola já está aqui. Então, até mais tarde no propósito. Até segunda nada. Até segunda. Não, ele ministra domingo. Oxe, até segunda. Que história que é essa? Até segunda. Opa, ó o figurino já caindo aqui. Você vai ver É o quê? Contra-rega aí pra dar uma... Bom dia, com muita alegria. A apóstola já chegando. Chamar o contra-rega aí pra José. Assim que é bom. Figurinista. Figurinista, por favor. Contra-regra, por favor, diretor. Você não passa desapercebido em nenhum lugar. Eu não passo, né? Desapercebido. Esse é o problema. Ai, deixa eu falar de ontem. Nós ontem ungimos Americana, ungimos Sumaré, ungimos também Campinas. Não deu para ungir mais, eu vou falar por quê. Porque o dia tem pouco tempo. Senão nós teríamos continuado, né? Mas nós... Já tem cidades ali também, a gente já colocou o pé, Valinhos, né? Já, né? Então... Arthur Nogueira já botou o pé. Arthur Nogueira, então tem muitas... Hortolândia. Falta Paulínia, né? Falta Paulínia, né? Muito interessante. E aí, quando chegou em Campinas, né? Eu achei tremendo que Deus falou comigo. Eu fiz até um videozinho sobre onde eu estava ungindo, né? E eu achei muito interessante, porque o ponto mais alto da cidade
tinha a torre mais baixa. Observatório. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, como pode isso? Como pode? Que coisa louca é essa? Porque eu tava lendo no tempo que aquela torre foi construída, aquele tamanho ali era o ideal para olhar onde tinha que olhar. Então, quer dizer, eu achei interessante que está escrito lá. Ela é uma torre diferente. Você vê que ela não é aquela comprida e fina, né? Não, ela é uma torre redonda, né? E aí eu peguei, né? E falei, Senhor, qual o propósito, né? Porque nós somos atalaias, né, do Senhor. E Ele é a nossa torre forte, né? E ali, quando eu estava ungindo, quebrando, né, os principados, muitos ali, tal, e ungindo e consagrando ao Senhor, eu falei assim, mas fala aqui comigo, por favor. Como que o ponto mais alto tem a torre mais baixa? Aí o Senhor falou assim para mim, para o homem alcançar onde ele tinha que alcançar, a torre não precisava ser alta, porque a cidade continua na mesma, como fala, apóstolo? Eu acho que é topologia. Topografia. Então, a mesma topografia, porém... As construções que foram. As construções foram sendo... no movimento elevadas, né? Então, mas eu tô falando assim porque é uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Então, o Senhor dos lugares altos, né? Quando eu ungi ali, consagrei ali, foi algo assim muito extraordinário, né? Então, o Senhor dos lugares altos estava ali conosco naquele momento e foi muito tremendo, né? Então, eu quero agradecer, né? Tremendamente. Em Campinas nós fizemos 2 visitas, né? A Regiane, né? Que é cópia fiel, mas numa medida sacudida, recalcada e transbordante do bispo, né? Que é a irmã dele, de sangue. Posso trazer ela para participar aqui? Uma parte dela. Irmã dele de sangue, né? E nós fomos lá, né? Porque depois do Covid ela passou muito mal, né? E a gente não tinha visto ela, né? Então a gente deu uma passada lá, porque a gente ungiu Campinas mesmo, ela mora em Campinas. E outra, tá pertinho da... E depois também nós fomos para o salão, né? Que a Lu Seni de Campinas, ela é podóloga, né? Ela tem uma clínica que o Senhor entregou para ela assim que ela entrou na Hebron, né? E já a segunda clínica que o Senhor coloca nas mãos dela, né? A primeira toda montada, assim, extraordinária. Tem até o testemunho dela no YouTube, no Prefiro Crer. E agora, né, depois de um tempo que a pessoa, desculpa, precisou do prédio e tal, então ela saiu de lá e ela montou em outro lugar. E veja bem, a Luceni está com a gente, deixa eu ver, 2015, Bispão? Por aí. Hã? Por aí. Por a gente volta... foi pra Campinas, a gente foi pra Paguaí. Por volta de 2015, 2016, não? Que ano? Que o bispo foi para Paguaí? Acho que foi 17. 17? Bom, 5 anos, tem um pouco mais de 5 anos. Um pouco mais de 5 anos que ela tá aí na Hebron com a gente. E aí a gente foi até lá para ungir, né? Aí ungimos a clínica, ungimos a casa dela. Foi uma grande bênção, né? Uma grande bênção. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele tem proporcionado. Eu gravei o áudio da intercessão. Ele tem proporcionado encontros. E eu não sei se você atendeu aquilo que o Senhor queria, mas se não atendeu ainda dá tempo, porque nós estamos chegando no final de semana novamente. Assista o filme Encontro Perfeito, que é do propósito da família. O Senhor me deu esse propósito com essa meta, né, de estar meditando nesse filme. Tem o porquê. A gente não é alucinado, eu não acordo num dia e falo assim, é isso aqui, pronto, acabou, né? Não. O Senhor, Ele já nos deu a palavra do propósito da família. Lá em novembro do ano passado, o Senhor, Ele é o dono
da Hebron, né? A visão é dele, a igreja é dele, as ovelhas é dele. Ele só empresta para a gente administrar tudo, né? Nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem na terra, né? Então, que eu diminua e o Senhor cresça a cada dia. Porém, eu tenho certeza absoluta que se você assistir, presta atenção, se você assistir o filme, eu vou te falar uma coisa. Você vai parar e vai meditar muito. Muito. Então eu quero falar com você sobre o filme Encontro Perfeito. Você só consegue assistir ele no Facebook. Ele não é um filme de grandes produções. Eu já assisti 310 vezes, mas ele não é um filme de grandes produções, né? Aliás, Se eu pudesse comprar o direito desse filme, eu compraria para Hebron, porque fala sério, que coisa linda, né? Que coisa mais perfeita de Deus que usou o escritor desse filme. Então vamos lá. O filme, eu quero que você medite naquilo que eu vou falar, né? Coloca aqui o pessoal que assistiu o filme com uma palavra, o que você achou do filme, aqui nos comentários. A Regiane já colocou. A Regiane já colocou. Filme lindo. Então, quem me entregou o resumo dos pastores, eu achei assim maravilhoso o jeito que Deus falou com cada um no particular, né? Cada um no particular. Esse filme é algo assim surreal. Surreal. Porque ele te chama para uma realidade que às vezes você perdeu a noção das coisas. Então você precisa voltar a ter noção. Você precisa assistir esse filme com a sua família. Aí, a Carol Fonseca tá falando, olha, ele fica ministrando dentro de nós esse filme. Olha lá, surreal mesmo, a Regiane. A Eliane, encorajador. A Dona Rosa Bistafa, coloca aí com uma palavra que a senhora achou do filme. Ela tá falando que assistiu. Pastores, colocam aí. O que vocês acharam do filme? Vamos lá. Então, é o cotidiano normal, tá? É o cotidiano normal de uma mulher super atarefada, né? Super atarefada. Porém, tem aquele marido que quer ir pro jogo com os amigos, então ele quer que ela faça alguma coisa para parar de encher as paciências dele, né? Então, olha lá, a presbítera Ana tá falando que Deus, como Deus nos ama. Muito. Ali, eu acho que... Pode falar, Gustavo. Se eu fosse fazer esse resumo como o pessoal fez, faria da seguinte forma: eu já vi esse filme várias vezes, né? Não tem como não chorar. Se vê 10 vezes, vai chorar 10 vezes. Porque cada vez que você falar, você presta atenção no detalhe maior. Você presta atenção no detalhe maior e Deus fala com você de uma forma surreal de novo. Ali que eu acho que você vê uma vez. Vê uma depois vez. Depois você vê na segunda, você vai fazer. Vai parando e vai anotando. Vai parando. Sabendo que ele dá resposta para muitas indagações. Nossa, para muita coisa. Muitas indagações está ali, ele respondendo. Então essa mulher, ela é cheia de tarefas. Ela é uma advogada muito bem sucedida. Muito bem sucedida. E também sócia de uma grande organização no escritório dela. Sócia de uma grande organização no escritório dela de advogados. Ela é sócia. Ela tem uma das partes maiores, né? Mas esse marido, ele quer, tipo, eu quero jogar com os meus amigos, então vai pra alguma coisa da igreja. Eu não gosto de igreja, eu não quero saber de igreja, e isso e aquilo, não sei o que lá. Mas que coisa, por que você sempre quer que eu vá pra igreja? Cadê você? Então vamos pra igreja junto comigo, tipo essas coisas. A filha é uma criança que ele tá com o título em inglês, ó. A Ana conseguiu assistir um aplicativo de filmes e esse filme tem lá com o nome em inglês. Na época que eu vi pelo YouTube, estava disponível, né? Quando eu vi a primeira vez. Aí o que acontece? Mas dá para assistir de boa também pelo Facebook, porque você espelha também na TV e dá para ver de boa. Carol, meu cara pode falar dele também.
Amor. Amor, glória. Então, o que acontece? Vamos prestar atenção no que eu tenho para falar do filme. Porque nós vamos entrar na ministração, tá? Então, ó, presta atenção. O encontro perfeito. É isso. Hoje é o nosso tema. O encontro perfeito. Você vai achar essa ministração no YouTube com o tema Encontro Perfeito. O nosso tema hoje é encontro perfeito. Eu já profetizo, já determino, já cerco agora a minha família, a minha casa, a visão da igreja, cada ovelha, cada um que está no propósito da família. Eu já cerco agora com essa palavra no mundo espiritual e tomamos a posição agora. Os lugares que você tem que ocupar, ocupa na tua casa, na tua vida, na tua família, ocupa. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa ativa. Aquilo que você não ocupar, o lugar que você não ocupar no mundo espiritual, Satanás vai ocupar. E presta atenção. Preciso ser, eu gravei isso no áudio da intercessão. Eu preciso ser ativo. Eu não posso ser inativo. Eu tenho que estar posicionado no mundo espiritual pela minha família, pela minha casa, pelos meus sonhos, pelos meus projetos. Eu tenho que estar. Não é querer. Ai, mas eu não quero, não consigo, eu não aguento, eu não posso. Tira da tua vida hoje. O que você vai fazer? Eu vou ocupar os lugares que Deus determinou para que eu ocupasse e pronto, e acabou. E vou te falar o porquê disso. Porque aonde você não ocupar, Satanás vai ocupar. Seu lugar como esposa, ocupa. Seu lugar de filho, ocupa. Seu lugar de mãe, autoridade, ocupa. Ah, é filho dele não, tá dormindo com ele, tem aliança com ele, é casado com ele, são seus filhos também. Ocupa, vai lá, propósito todo dia dos filhos às 18 horas. Ocupa, o Senhor vai começar a sustentar os seus filhos por causa do seu posicionamento. Ocupa seu lugar de mãe, ocupa seu lugar de esposa. Se você não ocupar o lugar de esposa, Satanás traz a amante. O lugar tá vazio. Ocupa o seu lugar de pessoa importante na vida do outro. Ocupa os lugares. Aquilo que você deixar, Satanás vai ocupar. Dona Rosa falou assim: tantas coisas nós temos guardado dentro de nós que não percebemos. Faz com que passamos a medir nossas ações. Verdade. Então vamos voltar para o filme. Ó, então... a mulher tá super atarefada, é uma pessoa de poder financeiro aquisitivo bom, ela tem um posicionamento bom, porém, aquilo que o mundo mostra, sorte na vida financeira, azar, né? Porque o mundo fala azar, para nós não existe azar. Azar no amor. Se tiver sorte no amor, tem azar financeiro. Tá repreendido. Por que Satanás fala isso? Porque a obra de divisão faz com que a casa dividida não prospere. Não é azar. É a obra de divisão que você está permitindo entrar na tua casa. Então o filme já começa assim, bombástico. Eles discutindo. Porque ele vai pro jogo. Mas eu pedi pra você desmarcar, eu vou pro jogo. Sai com a fulana vai acampar. E tipo assim, você olha pra criança, você vê, é uma criança que não passa de uns 10, 11 anos, mas que lidera a casa. Eu senti rapidamente isso. Portanto que no final você vê a resposta disso que é verdade. Porque o Senhor coloca ela no lugar onde ela tinha que estar. Entendeu? E também coloca o marido onde ele tinha que estar também. Mas aonde ela estava, posicionada no lugar onde o Senhor a queria. Então vamos lá. Ela quer sair para jantar com o marido. E o marido diz não. E vai jogar bola, vai assistir. Vai jogar bola não, vai assistir o jogo. Você fala, Senhor, tá tudo invertido nesse filme. Tudo invertido nesse filme. É? Aí, olha isso. Presta bem atenção. Ela chega no escritório, tem um envelope em cima da mesa dela, dizendo assim, apóstolo, leva para mim o Hebron, dizendo assim,
fulana de tal, nome dela, no nome dela, fulana de tal, te espero no Pepino, um restaurante chamado Pepino, te espero no Pepino hoje a tantas horas. Aí ela fala, ele me enganou, ele mudou de ideia, ele vai estar lá, assinado Jesus Cristo. Hã? Que pegadinha é essa? O cara tá louco, meu? O que ele tá fazendo comigo? Ai, não tô acreditando. O cara tá louco? Mas ela fica com aquilo na cabeça. Presbítera Ana, eu também pensei isso. Resolveu os pepinos todos. Realmente. Aí ela pega, presta atenção na cena. Ela chega lá e ela fala o nome dela, né? Tem uma reserva, eu preciso esperar uma pessoa. Ela não tem coragem de falar, né, gente? Jesus Cristo, né? Ela não tem coragem de falar. Porque ela é totalmente, sabe, arredia. Ela tem uma resistência no interior dela, a partir do momento que você fala de Jesus, que parece que o peito dela vira uma coisa de bronze, assim, pesada. Aí ela pega e o rapaz, né, esqueci o nome, não é garçom que eu ia falar, não. Leva ela até a mesa e fala, vem cá, pode sentar. Aí ele, muito prazer, Jesus Cristo, ele já estava lá. E como que ele estava vestido? Como uma pessoa comum, de gravata, de terno, sapato, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. E ela se sentia perseguida mesmo pelas pessoas do bairro, né? Porque todo mundo queria falar de Jesus, porque o Senhor foi cercando ela, né? Aí o que acontece? Ela simplesmente olha para a cara dele e fala, você, Jesus Cristo, de terno e gravata, como se fosse, ela fala, como se fosse uma pessoa normal que trabalhou o dia inteiro. Tá bom. Qual a imagem que ela tinha? Que ele fosse aquele homem lindo, maravilhoso, né? Não conhecia Isaías, né? Sem aparência e nem formosura, né, gente? Isaías fala. Com aquele manto, aquele manto branco perolado, porque a gente faz as nossas imagens na cabeça. Branco perolado, com aquele tipo, esse manto aqui, ó, vermelho no pescoço, aquela coisa. E ela falou, tá. E ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu não gosto de gravata. E começou a puxar a gravata. Eu presto atenção em todos os detalhes, que Deus fala comigo em todos os detalhes. É simples. É simples e é verdadeiro. Ele é simples e ele é verdadeiro. E ele não vai enfiar a santidade dele goela abaixo de ninguém. A gente não precisa fazer isso com a nossa família. Nós não precisamos enfiar goela abaixo a santidade. Santidade é coisa de intimidade. Aquele que não é íntimo com Deus não sabe o que é santidade. E vai responder para você, santo só tem um. É Jesus. Santidade significa ser separado para um propósito. E aí ali, aquilo impacta ela de um jeito, né? Eu não vou lembrar de tudo, porque também não é intuito, tá? Então cada um falou alguma coisa, eu vou falar para poder entrar na ministração. Então, né? Você me corrige aí, Bispão, por favor. Aí o que acontece? Ela fala, tá demais pra minha cabeça. Jantar com Jesus Cristo tá demais pra minha cabeça. Ela vai pro banheiro. E quando chega no banheiro, ela tá apavorada com o que ela tá vendo. Apavorada. Então, uma mulher sai de dentro fala assim, não é possível que ele seja Jesus, né? O homem é tão maravilhoso, não é possível. Uma mulher saiu do banheiro e falou assim para ela,
vamos ver, né? Se ele é um Deus mesmo, né? Se ele pagar a conta. E no final ela quer pagar a conta. Não, peraí. Não, pera. E aí, ele já pagou a conta. Ela deveria de ter respondido. Mas ela estava tão impactada, porque tudo que Jesus falava com ela, ela respondia. E as indagações dela, ela esperava que ele não respondesse. Mas foi um encontro perfeito. Com quem? Com Jesus, ele não vai deixar a mínima dúvida. E ali, aquele encontro, ela nunca mais seria a mesma. Pode falar. Sabe outra coisa que eu achei interessante? Eu não vou falar que Jesus copiou da gente, né? A gente copiou dele. Porque ele fez uma cura interior com ela. Ele voltou lá na infância dela. Eu ia falar isso agora. Ele foi falar do pai dela. Tinha algumas coisas. Vai começar o nosso curso de cura interior semana que vem, né? Nós vamos escolher 3 dias à noite, né? E para essa primeira semana, depois 3 dias, né? Nós vamos fazer 12 dias de curso de cura interior. Então, esse gatilho do filme é muito tremendo para você prestar atenção, o que é uma cura interior. É muito tremendo. Você é curado. Foi isso que o pastor Edu e a pastora Edi falaram juntos o que achava do filme. Cura. Então, eu tô falando dos meus pontos, tá? Eu tô falando dos meus pontos. A presbítera Ana tá falando de uma outra coisa que me chamou muita atenção também. Mas peraí, só um minuto. O que acontece? Ele começa a mostrar para ela que realmente ele era Jesus. De uma forma impactante e simples. E mostrando para ela que na infância ele estava lá. Como? Ela falava sobre alguma coisa e ela começou a falar sobre o pai dela. O problema dela era a paternidade. Por que eu trouxe esse filme? Porque nós precisamos entender que a paternidade e a maternidade não precisa, às vezes, você ter gerado com o teu ventre carnal. Eu vivo isso com as minhas ovelhas. Eu vivo isso, né? Eu tenho muitas pessoas que me chamam, inclusive, de mãe na fé, que são pessoas até muito mais idosas do que eu. Mas porque, como autoridade, eu estou ocupando o lugar de uma mãe, porque eu estou cuidando espiritualmente. Então ele começa a falar para ela que mesmo que ela tinha o pai carnal dela, ele também estava lá. Que aquilo que estava repetindo na vida da filha, que ela tinha vivido, eu sei a dor, que não sei o que, aquilo que ela tinha vivido, né? A filha dela estava vivendo e que aquilo era hora de acabar, porque Jesus estava lá. Eu sei, eu senti muita dor quando ele morreu junto com você. Eu sei como que foi, eu estava lá. Inclusive eu fiz isso, eu fiz aquilo, você lembra disso? Você lembra? E começou com detalhes, a roupa, entendeu? Aí, cada garçom que vinha na mesa, ele chamava pelo nome. Ô, seu fulano, obrigada. O garçom fazia assim. Aí vinha o outro, ô, seu fulano, obrigada. Ô, traz pra mim isso, traz pra mim. Detalhe. Vamos fazer o pedido da comida. E ali, naquele pedido da comida, ela falava, isso aqui, vou pedir isso aqui, isso aqui. Aí, na verdade, o que ela queria era outra coisa. Na verdade, o que ela queria era um espaguete, assim, 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 tal. Aí, o que ela não pedia, ele pedia. E aí, foi tão lindo, que quando chegou, o fettuccine que ela gostava, ele pega o prato dele assim, né? Ele pega o prato dele assim, ó, e faz assim, dá seu prato, dá um pouquinho pra você. Por algum motivo ela não pedia, ele pedia o prato que ela amava. E ela ficava assim, ó, meu Deus, como que ele sabia que eu queria comer isso? Meu Deus, aquilo falou muito comigo, porque Deus usa muito essa estratégia comigo, para com a minha família, para com as minhas ovelhas.
quando elas estão perto, quando elas podem comer comigo, quando elas podem estar aqui no primeiro domingo de Santa Ceia. Então eu oro antes, né? Falo, Senhor, em nome de Jesus, o que eles querem comer, né? Às vezes não dá para fazer daquele jeito, mas eu gostaria de fazer tal. É um bolo, é uma torta, né? O que é? É uma geleia? O que é que eles estão com vontade de comer, né? Às vezes meu filho, o Lucas, é muito assim. Ele fala assim. A Rô tá falando quando ele falou que queria morar dentro dela. E a pastora Edith tá falando aqui também um quadro muito interessante que fala quando ele revela para ela que esse encontro que eles tiveram nesse dia, ela pediu lá na infância. E ela não lembrava, e ele foi lá na infância e falou para ela, né? E mais um ponto também que eu fiquei assim, passada, foi que ela se incomodou muito, ela tomou lugar de pecadora mesmo, e ele falou assim, eu só quero morar dentro de você. O quê? Jesus morar dentro de mim? Exatamente. Olha que tremendo. Olha o que a Dona Rosa prestou atenção. Que quando ela chegou, verdade, Dona Rosa, essa colocação sua é muito boa, porque quando ela chegou, ela deu o nome do marido, né? E Jesus já sabia que ela ia dar o nome do marido, então deu o nome do marido também, entendeu? Então o maître pega, maître que eu ia falar, exatamente, Dona Rosa, obrigada. A Dona Rosa bem detalhista, como eu também sou. Olha lá, os pastores também, né? Os intercessores, nós precisamos ser detalhistas, né? E aí o que aconteceu? Presta bem atenção nisso. Ela pede para ir, mas que ela tá no nome do marido, e leva ela até a mesa de Jesus. Então quer dizer, ele é o nosso marido, né? Por quê? Nós somos a noiva dele, representada como igreja, né? Muito lindo. Então, o que aconteceu? Tudo constrangia ela. E ela começou a ver que não foi ela que foi ali porque ela quis, mas foi um encontro perfeito que Deus criou. Deus fez ela pedir esse encontro com Jesus na infância. E que esse encontro não ia ficar para trás. E esse negócio de comida é muito constrangedor, porque eu faço muito isso com os meus filhos, né? Eu oro quando eu estou no mercado, e quando eu chego com a compra, é sempre um evento. Porque, mãe, como você sabia que eu queria essa bolacha? Mãe, como que você sabia que eu queria fazer esse prato? Mãe, meu Deus do céu, mãe, que isso? É Deus que fala. Eu não perco nenhuma oportunidade de falar de Jesus dentro da minha casa, e eu quero que você seja assim. Quando os meus filhos eram pequenos, logo eu decidi que eu teria uma família para Cristo. Eu decidi isso, porque eu tinha me convertido e o Senhor tinha aberto a minha madre para gerar para Ele, não para o mundo. E essa malignidade tem que sair da tua vida. Você não gerou filhos para calamidade, você gerou filhos para Cristo. E tem muito servo de Deus que fala assim, fazer o quê? A gente tem que preparar o filho para o mundo. Tá repreendido. Eu preparo os meus filhos para Deus. Mas se os seus filhos derem uma voltinha no mundo, eles vão encontrar Cristo. Porque a palavra diz em Provérbios, em Isaías 35, que ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que nem louco ele vai se desviar dele. Tem muitos que acham que está fora da estrutura, mas não está fora da presença. É isso que nós precisamos trabalhar. O encontro perfeito de Deus, de Jesus Cristo com eles, porque Deus, ele já fez a parte dele, ele entregou a Cristo, e agora a nossa parte de falar dos nossos filhos para Jesus, de orar, de sermos atalaias, entendeu? De sermos atalaias na nossa família, aquele que fica mesmo vigiando e orando, como diz o Salmo 127, vigia e ora, né? Então, o que adianta, o Salmo 127, vamos ler rapidinho,
Só para você ter um pouquinho de noção do que é o Salmo 127 na nossa vida. Às vezes a gente fala muito, cada salmo tem seu peso. Eu falo muito do Salmo 23 na minha vida que me curou, eu falo muito do 91, eu falo muito do 139 e eu falo muito do 127. Muito do Salmo 127. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Vamos lá. Vamos ler aqui rapidinho o que está escrito aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos amados ele dá enquanto dorme. Cada coisa ao seu lugar e ao seu tempo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os olhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos em um tribunal. O Senhor está falando de afrontas, tá? Afrontas. Você não vai ser envergonhado em nenhum tipo de afronta. Por quê? Porque tua casa está edificada no lugar certo, né? Então, esse filme, ele traz, assim, um posicionamento. O filme todo se passa entre uma advogada bem-sucedida, Jesus, num restaurante. E o tempo vai passando, e as pessoas vão entrando, e as pessoas vão saindo, e só para eles que o tempo não passa. O Senhor é o Senhor do tempo. Ele para tudo para cuidar de você. Ele para tudo para se encontrar com você. E cada um que tem um encontro extraordinário precisa permanecer encontrando todos os dias, como eu falei no áudio da intercessão. Como que é isso? Intimidade faz você encontrar com Cristo todo dia. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Então, o que quer dizer isso? Depois do primeiro encontro, ela ia ter que manter. E aí, ele deixa um bilhete para ela, eu não terminei ainda, mas eu só quero falar. Ela falou assim: aonde que eu te encontro de novo? Né? Aonde que eu encontro você de novo? E eu quero deixar para você meditar na palavra, que vai ser o encerramento do nosso propósito, com Apocalipse 3, né? Que ele fala assim, que simplesmente o nosso Deus, você, 3:10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que que seja como uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Presta atenção nisso. Quando chegam os pratos que ela pede prato aleatório. Vai, eu quero comer isso aqui, só por pedir. E ele pede tudo que ela gosta. Aí, quando ele vai manusear os pratos, ela toma um choque muito grande. O mesmo choque que Tomé tomou. Nós precisamos entender que existe o encontro perfeito para cada um de nós já programado. Então você olha para o seu filho, a tua parte é mostrar o caminho, estando no caminho, clamar por ele, porque com certeza Jesus virá, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso é a tua garantia. Tem uma garantia para eu permanecer nesse caminho? Tem.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas Deus vai permitir isso? Deus vai permitir aquilo? Porque essa foi uma das perguntas dela. Você permitiu isso? Você permitiu aquilo? Você permitiu a morte do meu pai? Você permitiu aquilo outro? Ele falou, peraí. E o livre-arbítrio? A Rô colocou que ele fala, né, que algumas coisas para conhecer o amor dele também, né? Exatamente. Então, quando ele vai manusear os pratos, o paletó é a hora que eu mais choro, porque ela entra em pânico. O paletó e a camisa sobe um pouquinho, propositalmente. Ela para tudo, ela pega a mão dela e ela vai tocar aonde ele foi perfurado, tá cicatrizado. Nossa, aquela hora também foi... Tá? Ela vai tocar aonde foi cicatrizado. E ela fala, a vida toda eu pensei que você tinha sido, bateram o prego na tua mão. Ele, não. Se fosse pela mão, os meus pulmões não suportaria, eu não suportaria o peso do meu corpo. Rasgaria, né? Não manteria. E eu ministrei uma vez sobre Tomé, e todo mundo descendo rei em Tomé, que Tomé é crédulo, que Tomé é isso, que Tomé é aquilo. Não, peraí. Tomé precisava ser curado. Por que Tomé tinha que ser igual a todo mundo? Tomé precisava ser curado. Ela precisava ser curada de toda a incredulidade, de todas as inverdades. Por que você está falando inverdades? Contar a verdade para você de um modo errado. Contar a verdade para você de um jeito que não era hora de contar. Te machucou, te feriu. Colocou você em prisões e te afastou de Cristo. Você não sabe. Mas teve um dia... Exatamente, pastora Rô. Teve um dia que o Senhor falou assim para mim, eu vou te revelar porque que teu filho... que foi gerado no altar, que está preso no altar. Meus filhos estão presos no altar. Aquele louvor do Samuel Messias foi gerado no altar. Ele é muito verdade. Eu já chorei muito com aquele louvor. Meus filhos foram gerados no altar, então eles estão presos pelo altar. E essa verdade precisa existir na tua vida. Por que que o teu filho, o Lucas, né? Ele fala tanto que não acredita em servo de Deus, fala tanto, ele foi tão machucado e o pior. Quantos anos ele trabalhou na última empresa? Agora? 4. 4 4 anos ele ficou com um servo de Deus trabalhando com ele, sendo pastor, e ele tendo que consertar os erros do cara o dia inteiro, as mentiras do cara o dia inteiro. E um belo de um dia, eu ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, eu preciso que o Senhor vá ao encontro do meu filho. Porque o Salmo 139, ele fala que ele cerca por trás e por diante e coloca as mãos dele. Eu preciso que o Senhor vá de encontro ao meu filho. E foi um dia aqui porque existem vários confrontos entre pai e filho. Isso é normal e precisa acontecer mesmo. E ele simplesmente, né? Aí ele pegou e me deu tipo assim que uma resposta, porque o Lucas ele não me dá respostas assim tortas, não. Quando acontece, eu sei que ele tá ferido. E aí, simplesmente, ó, presta atenção nisso, simplesmente. Ele virou para mim e falou assim, eu não sei até quando, eu só conheço um sacerdote que eu posso confiar que a senhora, eu não sei até quando que a senhora vai continuar acreditando nisso e tá. Jesus não tem nada a ver com isso, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, calma, o que tá acontecendo? Tá acontecendo nada. E aí eu fui pro meu quarto, coloquei o joelho no chão e o Senhor falou para mim, ele tá ferido, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais conviver com isso, ver isso. Ora. Isso tá ferindo ele de uma forma. E ontem foi um dia
que eu estava tomando banho, orando ao Senhor, e o Senhor mostrou ele para mim no culto. Eu falei, glória a Deus, Senhor, aleluia. Mas assim, né? Nas corridas, assim, ele comigo no culto aqui. Glória a Deus, aleluia. Só que ele chegou, o culto não tinha terminado ainda, que ele vai para academia muito cedo. Ele veio e sentou aqui. Na hora, os meus filhos sabem que o lugar deles é no altar. Ele podia ter sentado nas poltronas do fundo. Ele veio e sentou aqui. Que o Senhor falou para mim, pega as poltronas do altar, coloca tudo, transforma o ambiente, coloca no altar. Eu não sabia o que era, eu entendi de uma forma e o plano de Deus era outro. Ele veio e sentou aqui e tomou a ceia e ficou aqui sendo alimentado por Jesus. O encontro, você não vai cobrar no outro dia para seu filho ir lá e assistir novamente. Você não vai cobrar que ele precisa servir a Cristo. Você não vai cobrar isso. Você vai dobrar o teu joelho e vai pedir encontros perfeitos para os seus filhos, encontros perfeitos para o seu marido, encontros perfeitos para os seus queridos. Você não precisa ficar lá, ó. Jesus não é fim de feira. Eles precisam sentir falta de uma santa ceia. Eles precisam sentir falta de entregar uma oferta no altar. Eles precisam sentir falta de ser dizimistas. Eles precisam sentir falta da presença. Do jeito que meu filho tá, falta da presença, ele não vai sentir nunca. Cadê seu joelho? Cadê seu posicionamento? Você está ocupando os lugares que é teu por direito de ocupar? Ou você está deixando os seus lugares vazios? E depois você requer da pessoa. Que a pessoa não te liga, que a pessoa não faz, mas você liga. Você conversa, você quer intimidade. Tô cansada de só eu ligar. Continua ligando, porque o que a pessoa faz não fala de você, fala dela. Continua ligando, continua abençoando, continua jejuando por ela. Nós estamos no propósito da família, continua jejuando. Continua trazendo a presença. Continua buscando por ela. Quando ela voltar, quando ela vier, quando ela tomar a posição dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai falar, desse lugar eu nunca deveria ter saído. Porque é um lugar familiar. Aí, presta atenção no que eu fiquei assim maravilhada. Jesus fala sobre isso e continua falando sobre a vida dela. Ele não foi lá para falar da vida dele. Ele foi lá para falar da vida dela. Para quê? Para ela saber que ele estava presente em todo momento. E ali só era revelação. Conhecia ela pelo nome, conhecia os gostos de comida, tomava conta do marido, tomava conta da filha, foi falando de posicionamentos dela com a filha, com o marido, tal, foi constrangendo ela. Se eu esqueci de alguma coisa, se vocês quiserem comentar, mas eu ainda não cheguei na parte final disso tudo que eu falei. Então chega uma hora que ela já tá tão assim, íntima, que ela já tá sorrindo, ela já tá brincando, a noite dela já foi maravilhosa. Que marido que é? Não tô preocupada com o marido, tô preocupada com o meu encontro contigo. A preocupação dela em primeiro lugar era marido, era o Deus dela, Ali ela entendeu, Mateus 6,33 tem que ser verdade na minha vida, na minha família. Buscai o Senhor, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas me serão acrescentadas. O que acontece? Presta bem atenção, o que acontece? Chegou a hora de pagar a conta. E aí, pede para trazer a conta tal, na hora que ele vai pagar a conta, ela fala, não.
eu faço questão de pagar essa conta. O que ela viveu, O tudo que ela viveu, ela achou que era o mínimo que ela podia fazer. também ela citou como funciona as seitas, né? E ele falou, não, isso e aquilo. E entrava com ela, assim, em conceitos, né? Os muçulmanos. Os muçulmanos, então, Maomé, né? E como que eles fazem, como que eles não fazem. Por que tá errado? Então, não sei o quê. Então, por que tá errado isso aqui? E ela foi mesmo pra, né? Vamos lá, vamos colocar todas as dúvidas por terra. Jesus faz isso com a gente num culto. Jesus faz isso com a gente nos encontros que ele tem com a gente. Né? E no início ela quis testar ele para transformar o vinho em água. E ele não faz, porque não está sujeito a nós, mas assim a ele. Exato. Falou o dia que ela teve aula, também foi tremendo. E quando Jesus falou que Deus permite a dor para provarmos do seu amor. Sim, foi muito tremendo. É verdade. E aí o que acontece? Ela já chega, então tá bom, se você é Jesus, transforma essa água em vinho. Né? E ela tipo que quis fazer igual Maria, né? E exatamente isso que a pastora Edi colocou. Ele não está sujeito a nós estamos sujeitos a ele. E é isso que a gente precisa entender, a gente não manda em Jesus, né? A gente não manda na vontade dele. Bom, muito bem, o que mais? Aí, ela vai indo pro carro, eles vão saindo, né, do Pepino, restaurante Pepino. E aí, o rapaz que tá na porta, o maître que tá na porta, gostou, boa noite, tal, que Deus abençoe, fala o nome do cara. E aí ela fala assim, nossa, você deve ser, assim, frequentador assíduo do Pepino, né? Ele falou, não, é a primeira vez que eu vim. Nossa, aí acabou mais um pouco com ela. Aí ela tá. Aí ele vai e leva ela até o carro dela, né? E fala assim, fica tranquila, vai para tua casa, o seu marido já está em casa. Não, que horas são? Não, ele ainda tá no jogo. Não, fulano de tal passou mal, tal, e ele foi para casa. E a sua filha, não, minha filha foi acampar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a sua filha também não quis ir mais e também já está dormindo em casa. Aí ela, meu pai... Aí tá bom, aí ele fala tchau, tal. Aí ele fala assim, escuta. Deus, todos os problemas resolvidos. 1 hora num jantar e todos os problemas, todos os pepinos resolvidos, né? Aí, que mais? Aí, ela pega e fala assim, espera, como que eu faço para ter um encontro desse de novo? Aí ele dá Apocalipse 3. Aí, tá. Escreve atrás do cartão dela, me dá um cartão seu, me dá uma caneta. Ele escreve atrás do cartão dela. E aí Jesus vai assim. Aí ela chama Jesus. Aí Jesus para, ela vai lá, ela puxa novamente a manga dele, passa a mão de novo na cicatriz. Ela foi curada de incredulidade, de todo abandono, de toda rejeição. Ali naquele momento que ela viu a primeira vez, assim como Tomé. Jesus para ela era um particular tesouro, mas ela não sabia expressar isso. Era intocável, sabe? O jeito que as pessoas faziam para mostrar Jesus, ela não queria aquele jeito. Tem um jeito particular meu e teu. O jeito particular, as tuas marcas com Cristo. As marcas da tua família com Cristo, por isso a salvação é individual. E ele ministra também, eu esqueci de falar, sobre eternidade e paraíso, que mexeu muito comigo, que inclusive eu até ministrei em algum áudio, que eu acho que foi do relógio, que a gente fala muito sobre isso, mas as pessoas não prestam atenção. E quando ele trouxe isso no filme, eu falei, meu Deus, o Senhor falou tremendamente comigo no sábado. Leva esse filme para o meu povo, coloca no propósito da família. A família precisa assistir. E ele fala assim, por que o que você acha da eternidade? Fala assim, as ruas são de ouro? Só fala isso para mim, tira essa dúvida. Não, ouro é as ruas do paraíso. Ouro é uma expressão, a forma mais linda de falar o quanto é maravilhoso. Mas eternidade, exatamente.
Exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Carol tocou num ponto muito bom e a pastora Edi também tocou num ponto muito bom, porque o encontro de Jesus com a mulher samaritana é algo extraordinário que nós ministramos no relógio, né? Peraí. Aí, presta atenção. Ela pega e fala assim, não, a eternidade, lá tem rua de ouro. Já te falei, eternidade é uma pessoa, sou eu, que quero morar dentro de você. Quero morar dentro de você. Quando você me aceita como Salvador, a eternidade começa a morar dentro de você. Então, meu reino vem em você. É tudo para você. Só que a pessoa não abre a mente para entender quem ela é, o poder que ela tem, a autoridade que ela tem. Porque ela tem vida eterna, então sentenças, amarras, grilhões, cadeias, algemas no mundo espiritual, diagnósticos, não tem poder, porque a vida eterna já mora dentro de nós. Não tem morte, tem vida eterna dentro de nós. Então por isso que nós declaramos toda a ceia, tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive, mas ela não. Como que você vai morar dentro de mim? Isso é uma coisa que não dá para entender. E aí, quando ele começa a falar do paraíso, que essa eternidade vai te levar para o paraíso, é algo muito sério. Porque a salvação é individual. Aí ele vai e toca no escritório dela, começa a falar do escritório dela, das coisas erradas que estão sendo feitas. E ele falou, simplesmente sai. Você não pode compactuar com isso. Mas como eu saio? E a vida que eu tenho, e ele quis dizer, escuta, eu estou morando dentro de você, não vai te faltar nada, eu vou te dar coisas maiores, entendeu? Depois ele fala, simplesmente, ame teu marido, ele está do teu lado. Né? Isso foi algo assim, maravilhoso. Ele não é o seu inimigo. Nós precisamos saber que aquele que nós temos aliança não é o nosso inimigo, é nosso marido. Ame, ele está do teu lado. É como se a pessoa está falando só os defeitos e uma outra pessoa começa falando das qualidades. Porque a gente faz isso com o marido, faz isso com os filhos, só vê os defeitos. Esquece as qualidades. Não vê as qualidades. Aí chega uma outra pessoa que ele precisa ouvir as qualidades dele, ela precisa ouvir as qualidades dela, os filhos precisam ouvir as qualidades deles. O que acontece? Simplesmente chega uma pessoa que fala das qualidades, rouba a cena, rouba o teu lugar que você deixou lá vazio. Entendeu? É muito sério isso. É muito sério isso. O encontro perfeito que nós vamos clamar e nós tivemos com Deus nesse encontro, nesse propósito da família. O encontro perfeito com Cristo. Aí, né, ela dá um abraço nele quando ela sai do carro e corre para tocar na marca novamente dele. Ela dá um abraço nele, que todo mundo falou a mesma coisa para mim no propósito do resumo do filme. É um abraço que cura, um abraço que liberta, que está marcando aquele momento. Aquele momento. O que acontece? Que traz um novo tempo para a vida dela. Aí ela entra dentro do carro, ele vira as costas e sai andando. Quando ela olha novamente, não era mais Jesus de terno. Agora era Jesus nas vestes que ela imaginava. Num manto de autoridade, nas vestes de Jesus que nem mesmo uma costura tinha. A costura as vestes era tão perfeita que nem costura tinha. O encontro perfeito dela com Cristo fez com que ela vivesse o extraordinário. Eu falo assim pro bispo e pro apóstolo que eu amo o filme, só que na parte boa, poxa, ninguém mostra, né? Agora eu queria ver como que ia ser a vida dela com o marido, com a filha. Depois o filme não tem mostrado. Do encontro. Aliás, a maioria não tem mostrado. Depois do encontro, o que ela vai falar pro marido?
Como que ela vai viver com essa filha? Que ela vai caminhar, né? Como que ela vai caminhar? Né? E não tem o encontro perfeito 2. Não fizeram. A Hebron podia fazer, né? A Hebron podia fazer, né? O encontro perfeito 2. Ele veio para nos marcar. Apóstola, da onde a senhora tirou isso? Que não foi nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. Né? Quando o Senhor, vamos falar agora de João 8, da mulher adúltera. Né? Quando o Senhor promove encontros. Então, o encontro que eu falei na intercessão, no áudio da intercessão, foi o seguinte: o encontro que ele promoveu com Saulo, para arrancar as escamas dos olhos e ele começar o ministério chamado dele, sendo um dos maiores apóstolos. Né? Às 6 da manhã, a pastora Rô trouxe a mulher adúltera. Então vamos ministrar rapidinho essa palavra, porque eu vou trazer para você também aquilo que o Senhor, né, falou comigo, em nome de Jesus. Que horas são? 8h30. Jesus! Ó, vê aqui para mim o que aconteceu. E cada um foi para a sua casa. João 8. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Solitude novamente. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Ela foi pega adulterando. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Lembre-se do que ele foi chamado, mestre. Na lei de Moisés, eles vão explicar, tá? Na lei de Moisés, isso aqui era uma cilada para Jesus. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Lembra que quando Jesus Cristo foi crucificado? Vamos parar aqui um pouquinho. Lembra quando Jesus Cristo foi crucificado? Que Pilatos fala assim, mas o que, né? Vocês estão me condenando? Do que vocês estão condenando ele? Aí o que acontece? Simplesmente, Pilatos fala o quê? Não tem nada que o condene. Então Pilatos pede uma bacia e lava as mãos diante do povo e fala: deixa o povo escolher. Cristo ou Barrabás, porque esse sangue eu não vou prestar conta. E o que acontece com isso? Barrabás era um ladrão. Então, simplesmente, o povo começa a gritar Barrabás, tá? O povo começa a gritar Barrabás. Bom, foi escolhido Barrabás ser liberado e Cristo crucificado. Do que ele está sendo condenado? Qual a condenação que existe sobre a vida dele? Não existe condenação. Ele diz que ele é o Messias. Então lá na cruz dele tá Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos lá. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela.
E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, aonde estão eles? Ninguém condenou você. Aonde que estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Para a gente orar, presta atenção. Toda condenação antes de Cristo na nossa vida tinha poder. A partir do encontro, o Senhor apaga todas as transgressões. Tem estudo que fala que Jesus começou a escrever o pecado de cada um naquela terra. Porém, isso não está escrito na Bíblia, nós não podemos falar. Muita gente fala como Senhor, né? Ele não escreveu poema, ele não escreveu nada na terra, que a Bíblia não relata o que ele estava escrevendo na terra. Tem estudos que falam que ele estava escrevendo o pecado de cada um. Que ele ia expor a cada um, a Satanás, a cada Satanás que estava ali, cada demônio. Então, o que está acontecendo? Eu não posso falar aquilo que não está escrito na Bíblia. A Bíblia é bem clara em Apocalipse que se eu aumentar um tio, uma vírgula, eu serei lançado no fogo. A Bíblia não pode ser aumentada. Você pode falar assim: nas minhas palavras, no meu entendimento, trazer para você, na minha conotação, eu posso falar isso, eu posso falar no meu entendimento, como ontem eu estava brincando aqui de José, eu preciso contar um sonho que eu tive e tal, aquela bagunça do café da manhã e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Porém, não está escrito. Então eu não posso falar foi isso aqui. Eu posso falar em estudos que eu li, a minha interpretação, eu posso falar isso. Então o que acontece? Aqui Jesus deixa bem claro. Ele não precisa expor o meu pecado, o seu pecado. Nós temos que ter consciência que somos pecadores. Como que é medido o pecado? E como que é medido a mentira? Não existe mentirinha nem mentirona, é mentira. Não existe pecadinho nem pecadão, é pecado. Não tem uma escala. Senão o céu seria cheio de departamentos, de escalas. Esse aqui pecou tanto, esse aqui pecou tanto, esse aqui pecou tanto. Não, não é assim. E o Senhor deixa bem claro que todos somos o quê? Pecadores. Aquele que estiver livre do pecado, porque eles queriam o quê? Que Jesus pegasse para ele aquela situação, então ele já ia ser crucificado, tirar ele do caminho. Assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo do mais velho ao mais novo. Filha, ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Do lugar onde o Senhor te tirou, não volte mais. Quem precisa não voltar? Aquele pecado que ela exercia, aquele pecado que ela alimentava, porque a gente alimenta o pecado fica cada vez mais gostoso, a gente vai alimentando o pecado. Mas quando eu digo, a partir de hoje, não, o Senhor vem e me sustenta. Amanhã você vai ter que dizer não de novo, depois você vai ter que dizer não de novo, e depois não de novo. Por quê? Porque o pecado vai sempre bater na tua porta e vai te chamar para pecar, porque o pecado não é ruim. Então você tem que estruturar a sua família. A estrutura da sua família não é que você tem que criar filhos para o mundo, você tem que criar filhos para Deus. A estrutura da sua família é o seguinte: ser separado. Ser separado. Eu não quero mais pecar. Não, mas eu não aguento. Eu escolho Deus todos os dias.
A palavra de Deus é clara. Quando eu me submeto a Deus, eu escolho a Deus, eu crio em mim um poder de resistência. Então eu estou me submetendo a Deus, me enchendo de Deus, buscando Deus. Ele me dá um poder de resistência a cada dia maior. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu não dou mais brecha. Ah, mas eu não consigo. Você não vai conseguir na primeira. Pode ser que você não consiga na segunda, mas na terceira é fato, porque o nosso Senhor, ele ressuscitou. Eu não consigo o primeiro dia do vício, eu não consigo o segundo dia do vício, mas no terceiro dia é fato, ele ressuscitou. Você tem que vencer o primeiro, você tem que vencer o segundo. No terceiro, o poder de resistência acontece. E você vai sair dessa morte, você vai ressuscitar. Então, essa mulher foi tirada. O Senhor Jesus promoveu o encontro para ela. Como promoveu o encontro com Paulo. Como promoveu o encontro com Elias. Como promoveu o encontro com Isaías. Tirou as escamas dos olhos de Isaías. Isaías enxergou o mundo espiritual. E ele fala, meu Deus do céu, é hoje, eu vou morrer. Eu sou homem de impuros lábios, vivo no meio de homens de impuros lábios. Meu Deus, o meu Senhor vai me consumir. Meu Pai de amor, o que eu faço aqui? E o Senhor fala, calma. Sai um anjo do altar com uma tenase e sela os lábios dele. Conforme os olhos dele é aberto e ele vê aquela grandeza, foi selado os lábios, foi dado um poder de resistência para ele maior. E o Senhor começa a falar assim em parábolas e fala que precisa salvar agora aqueles que também são de impuros lábios. O que ele faz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ali naquele momento, naquele encontro aconteceu tudo. O encontro dele com Pedro aconteceu tudo. O encontro dele com João aconteceu tudo. E João foi buscando se encontrar com ele todos os dias, ser íntimo dele todos os dias e buscar ele todos os dias. Portanto que João estava no antes, no durante e no depois. Em todos os momentos o Senhor é presente na nossa vida, seja momentos bons ou momentos ruins. O Senhor promoveu o encontro com aqueles 2 servos no caminho de Emaús, que só no partir do pão os olhos se abriram e eles conseguiram entender que estavam andando com Jesus o tempo inteiro. O encontro de Jesus com Lázaro, Marta e Maria. Marta não entendeu muito bem que não era tempo de trabalho, era tempo de adoração. Que o que Jesus tinha para o irmão dela não era curar de uma gripe nem de uma febre, era ressurreição. Às vezes a gente não entende, a gente fala, mas por que isso aqui não? Eu tenho coisas maiores. Eu tenho encontro perfeito. Eu tenho coisas maiores, as pessoas vão ficar de boca aberta do que eu vou fazer com você. Entende isso, que o Senhor, ele transforma as situações. Entende que o Senhor, ele dá ordem ao teu respeito. Entende que o Senhor trabalha o teu interior de uma forma extraordinária e sobrenatural, de forma que ele deixa você pronto para o primeiro encontro. Às vezes você vai sangrando, machucado, rejeitado, abandonado, destruído, viciado em tudo que possa imaginar. Chega lá, ele te limpa e agora é com você os próximos encontros. Ele deixou no cartão dela, agora é com você os próximos encontros. Senão ele falava assim, amanhã eu tô aqui no pepino de novo, pode vir jantar comigo. Não, agora é com você os próximos encontros. Eu sou o verbo, vai buscar a palavra. Verbo vivo, não é um verbo morto não. Por isso a palavra é atemporal, ela vai mexer naquilo que você precisa. É grande, é poderoso demais. Eu quero orar com você agora. Quero orar pelo Brasil. Quero orar pela tua família. Quero orar pela tua casa, pelos teus planos, pelos teus projetos. Eu quero orar agora. Tudo que está retido, vai ser liberado. Hoje é o último dia do propósito da família, o último dia do nosso jejum.
né? Em nome de Jesus. Bora viver o extraordinário e sobrenatural. Ah, mas o propósito termina às 18 horas com o Bispo Marcelo. Então, as pessoas que fazer o contrário, no meio-dia que fizeram jejum da noite, né? Pode fazer o quê? O jejum da manhã. Pode fazer o quê? O jejum do almoço, mas entrega teu jejum. Se não fizer, tem que fazer à noite normal. Se você não fizer o seu jejum, depois do encerramento, você vai ter que continuar de jejum, né? E a hora que você for entregar, você ouviu o áudio. Então não quer dizer que você não pode. Eu tô te dando, né? Completar os 3 dias, né? Para completar os 3 dias antes do áudio do encerramento. Eu já fiz o meu hoje da meia-noite às 6. Eu tava dormindo. Não existe esse jejum. Esse jejum não existe. Não, porque o sono alimenta. Não existe. Muito obrigado por você ter falado isso. Eu vou dormir. Não. Esse jejum da meia-noite às 6, descartado. Jejum, o sono ele alimenta. Então você não pode falar que você estava de jejum da meia-noite às 6. Você não come da meia-noite às 6. E é jejum de período de 6 horas. Se você ficou das 6 à meia-noite, quer dizer que à meia-noite você pode comer. É um jejum de 6 horas. Eu deixei isso claro, né? Então, se você não quiser fazer o jejum à noite, entrega o almoço ou entrega agora o café da manhã, só almoça, certo? Nós vamos orar pelos plantados junto aos ribeiros de águas vivas. Ontem foi dia da restituição. Nós tivemos pessoas que entregaram a oferta, mas nós precisamos da sua entrega até domingo, né? A nossa oferta de restituição, o nosso memorial. Eu falei sobre isso também no áudio da intercessão, né? Nós precisamos no dia mau mostrar o memorial como o rei Ezequias fez. Era para morrer naquele dia que o profeta foi visitá-lo, mas houve reversão por causa do memorial. E o Senhor deu mais 15 anos de vida para Ezequias. 15 anos de vida para Ezequias quer dizer que até filho ele pôde ter, né? Antes não tivesse tido, mas... Eu acho, né? Esse filho dele foi o filho do propósito, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor. Eu quero ungir, Senhor, os plantados junto aos ribeiros de águas vivas e eu quero declarar que eles terão um encontro perfeito contigo a cada dia, a cada momento, porque eu sei que o Senhor está onde nós não estamos, que o Senhor ouve o que nós não ouvimos, que o Senhor dá ordem, Pai, porque o Senhor está com eles. Senhor, cerca mesmo por trás e por diante, coloca as tuas mãos sobre cada um dos nossos filhos, sobre cada um, Pai, dos nossos queridos e amados que estão plantados junto aos ribeiros de águas vivas. Manifesta, Senhor, do teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restituição, trazendo renovo, trazendo refrigério, trazendo paz. Ora, caia, xuriandere, canta, labaia, xuriandere, canta, labás. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai nos faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Eu creio dessa forma, nós vivemos dessa forma. Então, Pai, em nome de Jesus, manifesta da tua glória, do teu poder, da tua unção, da tua autoridade. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Eu quero ungir o teu povo, Senhor. Hoje nós estamos no último dia do propósito da família. Eu quero ungir teu povo. Eu quero determinar, Senhor, a vitória. Eu quero determinar, Senhor, em nome de Jesus, o teu agir, Pai. Eu quero determinar, Senhor, que eles vão ocupar todos os lugares que antes estavam vazios. Em nome de Jesus, exercendo a autoridade que o Senhor falou conosco nesse propósito. Pai, em nome de Jesus, nós somos escolhidos para ser restituído todos os dias. Reversão todos os dias. Manifesta, Deus, do teu poder.
Manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Vai cair por terra agora, da nossa casa, da nossa família, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso olhar. A religiosidade, todo espírito de religiosidade que traz a esterilidade, vai cair por terra. O espírito da religiosidade que traz as obras da carne, faz com que a gente comece muito bem no espírito e termine na carne, alimentando os desejos carnais, paralisando, estagnando a nossa vida. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas, Senhor. Manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória, da tua unção. Tu és Deus, tu és Senhor, Pai. Ora, caia, churianda, alabás agora, Senhor, cada nome, Pai. Em nome de Jesus que está aqui, Senhor, nessa pasta. Paizinho querido, eu unjo os meus filhos. Dou ordem agora, Senhor, em nome de Jesus, que Satanás bata em retirada da vida dos nossos filhos. Manifesta, Senhor, do teu poder. Toda estratégia, todo plano, todo propósito de Satanás de amarrar, de prender, de usurpar, de usar como fantoche, de usar eles como instrumento maligno, está caindo por terra agora, com vício, com destruição, agora com rebeldia, que é pior que pecado de feitiçaria, que caia por terra agora, fora agora da vida dos nossos filhos, Mamon e seus demônios, Moloque, para o abismo, em nome de Jesus. Nós não entregamos a oferta dos nossos filhos a você, em nome de Jesus. Nossos filhos são herança do Senhor, nós não geramos para calamidade. A prostituição não tem poder, em nome de Jesus. Os vícios não têm poder, Leviatã e seus demônios para o abismo, em nome de Jesus. Agora toda cauterização na mente, toda cegueira na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, todo bloqueio agora na mente, no coração, na alma, no espírito, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Vai, Senhor, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, para viver as tuas maravilhas. Esse é o tema desse propósito. Então, em nome de Jesus, a semana de vivermos as maravilhas, e vivemos mesmo, Senhor, as maravilhas do Senhor, e vamos continuar vivendo. Senhor, eu apresento agora diante do teu altar o nosso presidente, a nossa nação, a primeira dama, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com essa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora em posição, Pai, como sacerdotes, o apóstolo, bispos, pastores, os intercessores, de mãos levantadas agora para a nossa nação. O Senhor é o Deus que cura a nossa nação. O Brasil não será país de terceiro mundo, o Brasil será país de primeiro mundo, porque tem o Senhor como único e suficiente Salvador. Toda consagração feita nos ares, na terra, nas águas, caindo por terra agora. Todo roubo, toda prostituição, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda malignidade que traz a assolação, a miséria e o opróbrio, caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, tenha um encontro perfeito com o nosso presidente, com a primeira dama e com toda a parentela e toda a família deles. Manifesta, Deus, do teu poder. Senhor, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O Senhor libertou a nossa família para viver as maravilhas do Senhor. Manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória, da tua unção. Faz tudo novo, Senhor, sobre o nosso Brasil. Ora, caia, churiandere, canta, alabás. O Brasil será o maior país evangélico do mundo e celeiro para as nações. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o meu povo que se humilhar, buscar, se humilhar, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Vem, Senhor, com a tua cura, com a tua libertação, com a tua restituição e com o teu renovo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento agora as finanças, toda a crise no Brasil agora, todo desequilíbrio financeiro que afetou a tua vida, que afetou a tua casa, que afetou a tua família,
família com dívidas altíssimas. Agora, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito de dívida, em nome de Jesus, de endividamento, agora para o abismo. Nós clamamos agora o poder do dízimo. Repreende o devorador, Senhor, manifesta do teu poder e da tua glória. Seja repreendido agora o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o exterminador, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre as janelas do céu sobre os teus servos, Senhor. Os dizimistas fiéis vivam com as janelas dos céus abertos. Os ofertantes, aqueles que entregam ou vão entregar até domingo a aliança de restituição, visita com poder e grande glória, porque a restituição na família esse mês, Senhor, visita, traz, Senhor, poder financeiro, qualidade de vida, celeiros fartos e transbordantes para os teus servos serem colunas, alicerce da tua obra, que façam questão de entregar, Senhor, a aliança de restituição para ser construído memoriais diante da tua presença. Eu declaro agora: não haverá roubo na tua vida, haverá restituição, não haverá percas, haverá restituição. Recebe agora essa palavra. Os valentes da Trindade, que são o alicerce da sua casa para missões, Senhor, eu chamo a existência agora os valentes de volta. Eu chamo a existência agora a aliança de restituição. Eu chamo a existência agora suprimento para a tua obra. Eu chamo a existência agora as liberações de contrato, os fechamentos de contrato, os clientes, tudo que estava parado, a sua agenda parada, em nome de Jesus, não vai ter vaga. Está tudo cheio pelo poder que é no nome de Jesus. Você vai entregar o melhor serviço, porque Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que foi roubado no seu salário, foi roubado nas suas recompensas, nos seus dinheiros de reposição. Agora o Senhor está falando grandemente: eu sou o seu Deus que te restitui. Em nome de Jesus, eu tiro o roubo e te apresento restituição. Em nome de Jesus, Davi declara: fui moço, fui velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Você não é pedinte, você é aquele para quem as portas se abrem. Homem e mulher de Deus que o Senhor deseja honrar, que venha a dupla honra agora, que venha agora os teus sonhos e projetos realizados. Você vai prosperar na terra de aflição, em nome de Jesus, o dobro de tudo. É assim que eu envio a sua família, curada debaixo da bênção de Manassés, curada de todas as dores do passado. Eu te envio para você viver Efraim. A bênção de Efraim está sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, para que você viva essa projeção de prosperar na terra de aflição e o dobro de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos na fé hoje. Oh, aleluia. Quem não entendeu, eu entendi. Eu fui colocar uma roupa, o Senhor: não, essa não. Falei: ih, apóstolo, hoje Deus quer até a roupa. Falei: sim, Senhor, qual é? Essa aqui. Eu: apóstolo, pelo amor de Deus, onde está meu macacão? Eu preciso do meu macacão. Se vista de fé, não de incredulidade. Essa mulher precisou ter um encontro com Cristo para que a incredulidade saísse da vida dela. Se vista de fé. Deus trabalha com a fé. O diabo trabalha com a dúvida, com a incerteza e com a incredulidade. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor... 11h40 eu estou no grupo, tá bom? Desculpa. 11h40 eu estou no grupo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. De que jeito? Em aliança com Deus. Ontem ele renovou o cálice na nova aliança no sangue dele, para você viver a bênção de Manassés e Efraim. 17h40 em massa com o Bispão no grupo, para a gente fazer o encerramento do propósito da família. Espero vocês lá. Amo vocês. Amanhã 2 horas de adoração, começando ao meio-dia no grupo de propósito, e domingo 9 horas da manhã estamos aqui
para trazer uma palavra poderosa. Que semana será essa? Bora receber a palavra em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Grande beijo. Tchau, tchau.